você não tem todo o tempo do mundo para fazer as coisas dentro do tempo que você acha conveniente e perfeito para ser feito. Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais uma série de conteúdos inéditos e exclusivo para toda a galera que está envolvida com a gente no seminário A Força de um Propósito. Camila, por que a força de um propósito? Porque a força de um propósito pode te fazer ir muito além de onde você imaginou que ia chegar. E é a força de um propósito que torna um homem plenamente feliz, uma mulher plenamente realizada. Aonde, Camila? Dentro do centro da vontade de Deus. Gente, lembrando que o seminário, de fato, a nossa grande aula, e vale aqui dizer, o maior seminário que eu já ministrei na minha vida, o seminário A Força de um Propósito, de fato, ele vai acontecer no dia 10 de maio, às 9 horas da noite, pelo meu canal oficial no YouTube e também pelo nosso site do seminário A Força de um Propósito. Não fica de fora acerca das tarefas, que são extremamente pedagógicas para a gente conseguir desenvolver a habilidade dentro do conteúdo que o Senhor tem nos dado pela sua palavra. Elas ficam disponíveis na descrição lá do nosso grupo do WhatsApp. Então você clica lá em cima e a tarefa vai abrir lá para que você possa saber o que precisa fazer. Mas eu também estou sempre anunciando aqui na aula, mas é muito importante que você esteja incluído dentro dos nossos grupos de WhatsApp para você não perder nada desse conteúdo incrível que a gente está gerando para te preparar para essa aula imperdível e extraordinária, repetindo, dia 10 de maio. Camila, por que você fala, gente? Porque vai ser de fato extraordinário e você não pode ficar de fora. Inclusive, ainda dá tempo de você convidar mais gente. Compartilha o link, chama. Se tem falado com você e se você percebe que, inclusive, no propósito que Deus te confiou, assim como Ele tem feito na minha vida, isso envolve a vida de outras pessoas, seja uma fonte do fluir de Deus para a vida de outras pessoas, tá bom? Não fica de fora. Agora se liga sobre hoje. O que nós vamos falar hoje nessa porção? O Senhor confiou ao meu coração, Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1. Já vai abrindo a sua Bíblia aí. Tema de hoje: não atrase o propósito. O seu tempo é agora. Vou repetir. Não atrase o propósito. O seu tempo é agora. Quantas vezes a gente se sente atrasado em relação às coisas que Deus tem para a nossa vida? Eu mesmo já passei por isso muitas vezes. A gente percebe às vezes que parece que o tempo acabou. Percebe não? Sente que o tempo acabou, que não tenho mais tempo, não tenho mais vigor o suficiente para viver o que Deus tem comigo. Camila, eu já tenho cabelo branco. Será que Deus tem obra na minha vida? Ô, irmão, a obra de Deus não tem idade não, ela tem vida, ela tem propósito. Eu já quero abrir o leque aqui, liberando sobre a tua vida a mesma unção de Caleb, que quando tomou posse da terra, quando Josué começou a repartir, ele já deixou claro dizendo, como na força daqueles dias quando eu recebi a palavra, eu estou pronto aqui para herdar aquilo que é meu. Que assim seja sobre a sua vida. Começa a colocar para fora de você essa ideia de que o tempo passou, de que não dá mais tempo. Em contrapartida também há outras pessoas que, se não vigiarem, essas sim vão ficar atrasadas em relação ao cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Que gente é essa? É gente que pensa que sempre dá tempo, mas na verdade são procrastinadores, que jogam tudo para o outro dia, tudo para amanhã, acreditando que pode se esperar o momento perfeito para viver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, quando na verdade isso é uma utopia, isso é uma ilusão, e eu posso provar. Há um tempo determinado para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, e a sua idade não tem o poder de roubar isso, ok? E eu posso provar isso. Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1, vamos lá, pega comigo aí agora. Diz assim o texto da palavra de Deus, é muito conhecido. Diz assim, olha, tudo, absolutamente tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Gente, eu vou repetir. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí ele vai embora, até o versículo de número 16, dizendo, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de falar, tempo de calar, tempo de abraçar,
tempo de deixar de abraçar, tempo de ajuntar, tempo de separar. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E qual é a grande questão da nossa vida? A gente acha que nunca tem tempo, né? Agora deixa eu ler para você o verso de número 17. Diz assim, ó: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que, baseado no que Salomão está dizendo em Eclesiastes capítulo 1, em todos esses versículos, culminando no verso 17, é que está provado. Primeiro, o que está provado, Camila? Você não tem todo o tempo do mundo para fazer as coisas dentro do tempo que você acha conveniente e perfeito para ser feito. Inclusive, as grandes pessoas escolhidas por Deus, com grande potencial, gente a quem Deus confiou dons, talentos, habilidades, gente que talvez nem tenha tantos dons, talentos e habilidades, mas foram a escolha de Deus, e Deus há de capacitá-las para atingir o seu propósito. Hoje, muitas delas sentem-se completamente frustradas. Por quê? Porque ficam esperando o tempo ideal. Então a primeira coisa que eu quero descortinar aqui é que, dentro da nossa concepção humana, o tempo ideal que a gente considera perfeito, ele nunca chega. E no dia que a gente pensa que chega, muitas vezes ele está atrasado em relação ao tempo de Deus. Porque para viver o tempo de Deus, eu não posso viver isso no meu tempo. Eu tenho que viver no Kairos, que é o tempo de Deus. Então eu preciso me submeter ao tempo que Deus tem para a minha vida, e não ao tempo que eu quero dedicar para Deus. O que é isso, Camila? Eu não posso fazer Deus encaixar o meu tempo na agenda dele, porque ele é Senhor. Está na hora de eu entender e está na hora de eu encaixar o tempo que Deus quer na minha agenda. Então, se eu tiver que espremer alguma coisa, se alguma coisa tiver que sair, ela vai sair. Para quê? Para eu encaixar o tempo de Deus para a minha vida. Por quê? Porque o tempo de Deus é melhor. O tempo de Deus é eterno. Não se guerreia contra o Deus do futuro, que tem todo o poder em suas mãos. É muito melhor estar dentro do tempo dele do que no nosso. No nosso tempo, a chuva atrapalha. No nosso tempo, o pneu do carro fura. No nosso tempo, a fila é maior do que eu imaginava. No nosso tempo, o tempo passa mais rápido do que a gente controla. No nosso tempo, quando a gente vai ver, a gente não tem mais tempo. Mas no tempo de Deus, tudo se encaixa, tudo se ajeita, tudo se alinha. Porque para o propósito que Deus estabeleceu no céu para cumprir na terra, há um tempo determinado. Então, primeira coisa, despoje-se completamente da ideia de que você tem todo o tempo do mundo só por ser escolhido de Deus. Agora, segunda coisa, também não fique pensando que você está atrasado para tudo só porque você não se sente tão capaz, ou tendo tanta vida, ou sendo tão jovem, ou tendo tanta saúde o suficiente para viver tudo aquilo que Deus falou. Isso também é um equívoco muito grande. Sara, olha o que o texto diz em Gênesis 1, né? E chegando o tempo determinado, o Senhor cumpriu aquilo que havia dito para Sara. E Sara já era o que, gente? Já era uma senhorinha, já era uma anciã. Acabamos de abrir hoje esse conteúdo falando sobre Caleb, que, diferente desses que pensam que estão atrasados por causa da sua idade, ele disse a Josué, com a mesma força: do dia que eu recebi a promessa, hoje eu estou aqui para herdá-la. O que ele está dizendo? A minha idade e os meus cabelos brancos não vão roubar de mim o cumprimento do propósito que Deus me confiou. Me dá o que é meu, Josué. Ou seja, há de fato um tempo determinado. Então eu não posso estar além, iludido, achando que eu tenho todo o tempo do mundo. Preciso estar no tempo de Deus. E também não posso estar aquém, achando que por causa da minha circunstância de vida ou de idade, eu não possa mais corresponder à chamada e o propósito que Deus está comigo. Camila, o propósito que Deus tem comigo. Camila, e o que eu preciso fazer? Me alinhar ao tempo de Deus. E Camila, quando é que o tempo de Deus chega para mim? Agora eu quero te dar um exemplo extraordinário do próprio Jesus, convocando pessoas para viver o tempo dele, mas essas pessoas achavam que nunca tinham tempo para ele. Capítulo 9 de Lucas, versos 59 ao 62, já deixei aqui separado na minha Bíblia. Vamos lá, gente. Capítulo 9 do livro de Lucas, do verso 59 ao verso 62. Jesus vai dizer a alguns daqueles que viram os seus milagres e que de fato testificavam que ele era o Filho do Deus vivo. E agora eles vão ter a oportunidade de viver o tempo de Deus no tempo de Cristo. Gente, que privilégio. Aí vamos lá.
Jesus disse a um deles assim: olha, segue-me. Sabe o que ele está dizendo? Vem para o meu tempo. Gente, que privilégio. Aí ele vai dizer a um: segue-me. Mas ele respondeu dizendo: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E respondeu Jesus: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Verso 61. Disse também a outro, olha o que ele disse. Disse também outro, esse é um outro, que ele não chamou, mas que queria ir. Ele diz assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro me despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, verso 62, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Então, gente, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui a execução imediata do que o próprio Senhor Jesus deixou determinado em Mateus capítulo 6, verso 33. Que diz o quê? Mas buscai primeiro. Por que outras coisas da sua vida não estão conseguindo se desenrolar, se desenvolver? Por que ou você se sente atrasado em relação a todo mundo, ou você sente que ainda não está pronto em relação a todo mundo e fica esperando sempre um tempo perfeito que não chega? Porque na verdade você não está dando a prioridade do seu tempo para quem é dono do tempo, tem todo o tempo e toda a autoridade do tempo em suas mãos para fazer a sua vida fluir. A gente está sempre colocando outras coisas que são urgentes, mas como disse Spurgeon, nem sempre são importantes. Essa frase não é minha, é dele. E ele dizia, nem tudo que é urgente é importante. E quantas vezes a gente deixa a demanda de uma rotina frenética e corrida tomar o lugar daquilo que é importante. E no final, acaba vivendo um dia, e por que não dizer uma vida, sem qualidade e sem uma produtividade efetiva. Passou o dia inteiro, na barra de rolagem desse trem aqui e não resolveu nada. Viu uma coisa e outra e não fez nada. Está vendo a realização do outro e não está conseguindo construir a própria realização. E por que isso está acontecendo? Porque você acha que tudo que é urgente é importante e atende tudo, mas a prioridade do tempo de Deus você não atende. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não atrase o seu propósito, o seu tempo é agora. Não tem o tempo perfeito. O tempo perfeito na nossa concepção, ele é equivocado, mas o tempo de Deus não é equivocado. Então nós precisamos cumprir Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então vamos desmistificar essas duas ilusões aqui agora, ok? Primeiro, a ideia de que eu tenho muito tempo ainda para as coisas acontecerem. E segunda, a ideia de que eu não tenho mais tempo para que essas coisas aconteçam. Deus te parou hoje aqui para te dizer: você está no meu tempo, o meu nome é já e o tempo é agora. Chega de tentar fugir, chega de atrasar, chega de limitar e comece a priorizar. Pensando nisso, a tarefa de hoje foi preparada com muito carinho para vocês, ok? Ela vai estar na descrição lá do nosso grupo de WhatsApp, mas ela também vai ser dita aqui agora. E eu preciso, para que você seja efetivo, que você cumpra ela antes de fechar 24 horas. Camila, qual é o nome da tarefa de hoje? O nome da tarefa que eu dei hoje é prioridade da hora. Camila, o que a gente vai ter que fazer? Vou te dizer agora, presta muita atenção. Você vai escolher uma coisa, uma única coisa, eu não peço muito, uma única coisa, que você sabe que depende de um tempo no seu dia para você fazer por você mesmo, por você mesma, e você nunca faz. Talvez isso esteja ligado ao seu descanso, talvez isso esteja ligado à sua vida espiritual. Talvez você sempre fica dizendo: daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu oro. O dia passa e você não ora. E no final fica se sentindo mal e culpado, porque passou o dia inteiro e você não conseguiu orar. Aí qual é a justificativa no final do dia? Eu não tive tempo. Você vai criar tempo. Por quê? Porque você vai parar com a mania de querer colocar Deus para se adequar à sua agenda e vai começar a colocar a sua agenda para se adequar ao tempo de Deus. Então eu não sei se você vai ter que dormir mais cedo para acordar mais cedo, ou se você vai ter que dormir mais tarde para dar conta de fazer o que não está conseguindo fazer acordando cedo. Uma coisa eu sei: você vai ter que acrescentar aí na tua agenda. Isso é agora. Agora, Camila, agora. Pega papel e caneta, sai correndo, vamos embora que é agora, que o tempo é já. Escreva aí agora: que horas?
que horas você vai poder fazer, ou você vai parar tudo para fazer algo que você sempre quer fazer, que você precisa fazer, que agrada a Deus em fazer, mas você nunca faz, sobre a justificativa de que não tem tempo. Escreva isso e pratique isso em 24 horas, tá bom? Escolha isso aí agora. O que é que você precisa fazer? Às vezes é uma consulta no médico. A dor tá aí, você tá botando um remédio por cima do outro e tá dizendo, não, eu tenho que ir no médico, mas eu não posso. Eu tenho que ir no médico, eu não posso. O que é que você vai tirar para adequar a sua vida ao propósito de Deus e entender que a sua saúde também é prioridade de Deus, porque você é templo do Espírito Santo? Vambora, coloque isso aí na agenda e começa a colocar a agenda de Deus na sua agenda, porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, e o seu tempo é agora, tá bom? Eu te espero na nossa próxima ocasião, tá bom? E até já, não perde nenhum dos nossos conteúdos. Gente, presta muita atenção. Na nossa próxima aula, gota de ânimo, pílula de força, como você desejar chamar, nós vamos estar falando sobre a geografia do propósito. É uma mensagem impactante que Deus confiou ao meu coração para entregar para o seu. Aonde é o lugar do seu propósito? Aonde você precisa estar para se conectar às pessoas do seu propósito? Camila, isso compreende a um território, a uma geografia específica? Sim. E há pessoas específicas também. E eu vou estar te revelando isso no nosso próximo encontro, tá? Lembrando, gente, dia 10 está chegando. Chama todo mundo. Nós vamos entrar às 9 horas no nosso canal pelo YouTube e também no nosso site, no nosso seminário, A Força de um Propósito. Nós vamos romper e ir muito mais além da onde imaginávamos que poderíamos chegar. Eu abençoo a tua vida e eu declaro essa palavra na autoridade no nome de Jesus. Te espero, até a próxima.